Olá, amores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. E você deve estar assim no momento de Evangelho no lar? O que a Andrea está fazendo? Como assim? O que está acontecendo, né? Que eu me perdi aqui no rolê. Vou te dar aqui um contexto muito breve do que aconteceu. O ano passado, eu tenho o hábito de fazer o Evangelho no lar. Então, eu uso o Livro dos Espíritos e o Evangelho no lar. E aí eu faço toda semana aqui em casa. E aí teve um dia que a gente fez o Evangelho no Lar e deu uma vontade de trazer isso, sabe? Trazer essas reflexões que a gente faz aqui em casa, trazer isso para jogo também, colocar no YouTube, sei lá, de repente a pessoa está sozinha e escuta um vídeo de um Evangelho no Lar, ela se sente melhor nesse sentido, sabe? E passou. Eu não fiz, e tudo ficou como dantes no quartel de Abrantes, né? Nada mudou. Tem uns 2 dias atrás, eu tô num estudo imersivo aqui, né? Eu tô vendo uma pessoa de um canal que ela fala mais ou menos as mesmas coisas que eu falo, mas ela tem uma profundidade, uma didática que eu gosto e me fez cair fichas, né? Como se diz. E um outro estudo que eu também estou fazendo, isso tem 2 dias, tá? É do Bashar. E uma coisa que ele fala que bateu forte aqui foi: faça a maior parte do seu tempo aquilo que você tem paixão em fazer. E na hora me veio, cara, por que eu não fiz ainda o Evangelho no Lar? Por que eu não estou aqui falando das coisas que eu gosto de falar, ensinando as pessoas a fazer as coisas que eu sei e que dá certo para mim, que pode dar certo para você também? Então, isso foi ontem foi sábado, hoje é domingo, 11 de janeiro, 2h30 da tarde, que eu estou gravando esse vídeo, é justamente para botar isso em prática. Miguel, acende a luz aqui para a mãe, por favor, que o sol apagou. Então, o que eu quero com esse vídeo sim, eu vou fazer o Evangelho no Lar, vou trazer isso toda semana aqui para você. Não sei por quanto tempo, não sei se vai dar certo, não sei como que vai ser, só vou fazer. Só que eu sou uma pessoa que eu gosto de trazer método, eu gosto de trazer contexto. Então, não seria eu se eu simplesmente falasse assim, gente, vamos fazer o Evangelho no Lar, né? Então, já estou aqui mais de 2 minutos falando para vocês, te dando um contexto do porquê que eu estou fazendo esse tipo de conteúdo agora. E eu quero te dar um contexto do o que é o Evangelho no Lar, o que é o Espiritismo. Eu mesma sou uma pessoa que eu não me classifico, vamos dizer assim, como espírita. Eu não sou espírita. Eu sou espiritualista. E por que isso? Olha só que louco. A família do meu pai, ela é evangélica. A família da minha mãe, em sua grande maioria, é católica. E eu aqui perdida no rolê, né? Eu por muito tempo eu me identifiquei sim com o espiritismo, mas hoje eu me vejo num lugar em que eu não sou fechada com uma religião, entende? Então, algumas vezes eu estou conversando com a minha família, que é evangélica, e eu falo: caramba, isso é legal. Caramba, que da hora. Isso não é tão legal. Ou com o pessoal que é católico, eu vejo, né, alguma coisa. Eu tenho uma mentora que ela é católica e ela trouxe um ensinamento de um santo e tal. Eu falei: caramba, que legal isso. Então, assim, eu gosto de tudo. Eu gosto de budismo, eu gosto de hinduísmo, eu acho legal todas essas. Eu me identifico com tudo isso. E ao mesmo tempo que eu me identifico com tudo, eu não me identifico com nada. Porque se eu falar e sou espírita, tem algumas coisas ali do espiritismo que não fecha comigo. Então eu falo: não posso falar que eu sou espírita. Eu sou o quê, então? Que nem diz a minha avó, né? Dizia a minha avó, tico-tico no fubá, né? Então, eu me identifico como uma pessoa espiritualista. Eu consigo ver beleza e Deus em todas as coisas. Mas o Evangelho no Lar é uma prática que eu faço aqui em casa desde o ano passado. Eu já fazia, parei e aí voltei a fazer. E eu percebi que não que haviam brigas, mas tudo ficou mais tranquilo, sabe? Mais calmo, mais equilibrado, mais harmônico. Depois que a gente começou a fazer o Evangelho no Lar, eu percebi isso.
Então, é uma prática que a gente sempre faz. É um momento em família, todo mundo no mesmo dia, no mesmo horário, estamos todos reunidos aqui para fazer essa reflexão, esse momento de reflexão. E antes de te falar sobre isso, esse vídeo ele é introdutório justamente para te dar uma noção do que é então o Evangelho no Lar, o que é o Espiritismo, como que isso surgiu, enfim, te dar contexto, tá? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com você. Como que eu faço isso? Muito bem. Você deve estar vendo aí Allan Kardec, é um contexto histórico aí dentro do Espiritismo. O nome dele, olha que curioso, embora a gente conheça ele como Allan Kardec, isso é um pseudônimo. O nome dele é Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Ele viveu de 1804 a 1869. E por que surgiu o nome de Allan Kardec, né? Quando ele estava, então, imerso dentro do Espiritismo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, o Espírito falou assim, você pode usar o nome de uma vida que você teve em outra encarnação. E ele se chamava Allan Kardec. E aí ele escolheu usar esse nome, né? E vamos lá, contexto histórico. Em que momento no mundo estava rolando? Então, pensa assim, a gente tinha a Idade Média, né? O que era a Idade Média? Entre o século aí 5 e 15 é o período de Idade Média. Então, como que as pessoas pensavam, né? Como que elas se comportavam? Como que elas enxergavam o mundo nesse período desses séculos aí, dos 5 ao 15? Então, a doença, ela era uma mensagem divina. Eu tô com gripe, então, o que é essa gripe, o que é esse resfriado, o que é essa doença, o que é esse mal-estar tá querendo me trazer de mensagem, né? A fome, e aí a gente está falando aí de guerras, né, de momentos de muitas guerras, né, que a humanidade viveu. Então, a fome, ela era uma provação. Não tinha comida em abundância como a gente tem hoje, é só você abrir a geladeira que você tem comida. Era um negócio meio escasso, né? Você tinha que trabalhar, plantar, era tudo muito difícil. E a guerra, ela entrava como meio de castigo e purificação. Então, eles enxergavam, basicamente ali na sua visão de mundo, que o sofrimento não era um erro do sistema, era uma parte da ordem do mundo, saca? Então, era tudo muito penoso, muito difícil, né? Muito exaustivo viver naquele período, né? Tanto é que as pessoas não viviam por muitos anos, né? Aí, pensa assim, ó, imagina um arco-íris. A gente não consegue ver aonde termina o amarelo e começa o laranja. Não tem uma linha certinha. Então, imagina que essa mudança de pensamentos, comportamentos da Idade Média para o Renascimento é mais ou menos assim, sabe? Como a mudança de cor de um arco-íris, né? Você não consegue ter uma linha certinha onde começa um e termina outro, mas isso vai se misturando até que pá, Renascimento. Então, o Renascimento, ele veio do século XV, do século XIV ao XVI. E o que tem, assim, de característica, né, desse período de transição, da Idade Média para o Renascimento? Então, o ser humano, ele começou... Pensa assim, ó, que Idade Média era caça às bruxas, saca? E aí, o ser humano começou, então, a valorizar a arte, o corpo, a natureza, Michelangelo, as pinturas, saca? É esse momento histórico que a gente está falando. E a ciência, ela começa a nascer de uma observação direta da realidade. Então, não é mais assim, vozes do além falando comigo, né? Tipo, eu acho que é isso. Não, vamos observar o que está acontecendo aqui. É assim que começa a surgir, então, a ciência. E aí, a visão de mundo, vamos dizer assim, das pessoas era assim, não é uma coisa de... Não é que eram as pessoas anti-Deus. A gente estava tirando a cegueira das pessoas, entende? Porque você estava observando aquilo de forma mais efetiva, né?
E aí, depois do Renascimento, a gente vem para o Iluminismo. De novo, não é uma linha, os vizinhos falando no hall, acho que vocês não estão ouvindo, assim espero. O Iluminismo, ele vem do século XVII até o XVIII. Então, ele é um corte, como a gente fala assim, da razão. Por quê? A razão é acima de tudo. O método é científico. Se não tem um método, isso não é validado. Se eu não posso reproduzir em laboratório, isso não é validado. É isso que vem o iluminismo. Progresso, causalidade. E aqui, o simbólico, como era na Idade Média, né? Então, assim, a fome era uma forma de provação e tal. Esse simbólico, ele perde espaço e o invisível começa a ser suspeito, porque se eu não estou vendo, eu acho que não é verdade. Se eu não posso medir, se eu não posso colocar como um método científico, acho que não é verdade. Isso não deve ter tão certo assim. Então, dando aí, né, entendendo aí o contexto histórico, voltamos para o Espiritismo. Do século. O Espiritismo aconteceu ali entre o século XIX, na França, pós-iluminismo, então aquela valorização extrema da razão, ciência, método, né? E ele surgiu de uma forte tensão entre a igreja tradicional, o dogma, o clero, a ciência extremamente materialista, né? E movimentos espiritualistas emergentes, né? Então, mesas girando, magnetismo, hipnose, as coisas estavam acontecendo. É como se uma consciência. Ai, desculpa. Não vou cortar isso. É como se uma consciência quisesse se comunicar com a humanidade e começou a usar meios para fazer isso, sabe? E aí, a gente tem então Allan Kardec. Quem era Allan Kardec na fila do pão, né? Então pensa assim, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para baixo. Não. Então, o Allan Kardec, ele era um educador, né? Ele era discípulo de Pestalozzi. Pestalozzi foi o cara que inventou a penicilina, se eu não me engano, se eu não estou errando aqui as pessoas. Ele foi um cara ferrado aí dentro da ciência, né? Dentro dos grandes pensadores. Mas depois eu corrijo isso se for o caso. Então, como o Allan Kardec, ele era discípulo de Pestalozzi, então, tipo, ele tinha a pedagogia racional, o método, a ética. Ai, gente, para tudo aqui. Pestalozzi foi um educador muito à frente na sua época. O cara que inventou a penicilina foi acho que é Augusto Fleming, alguma coisa Fleming. Foi um cara chamado Fleming. Tipo, eu comi bola aqui. Mas, voltando para o nosso assunto. Só um parênteses aqui do falha minha aqui. Então, vamos lá. Allan Kardec, ele era discípulo, então, de Pestalozzi, pedagogo, né, extremamente conceituado dentro ali da época. Então, trazia uma pedagogia racional, com método, com ética. Ele tinha uma mentalidade didática, organizada, vamos classificar. E Allan Kardec, ele entra no espiritismo não buscando a fé, mas tentando entender um fenômeno social que estava fora de controle. Por quê? Se liga, imagina a situação. Entre 1848 e 1860, na Europa e nos Estados Unidos, tinha um trem acontecendo que era uma manifestação espiritual em massa, ou seja, várias pessoas vivendo isso, de forma pública, doméstica, repetido, né? Várias pessoas vivendo isso, e em várias classes sociais. Então, não era um negócio assim marginal, tipo só como se diz, só a plebe, né, vivenciava isso, ou um negócio secreto. Não, ele era viral, tipo, qualquer pessoa podia viver aquilo. E o que acontecia? Mesas que giravam e respondiam perguntas. Imagina isso. Você está lá no restaurante, aí do nada a mesa começa a flutuar. Pensa.
Batidas inteligentes. Então, assim, uma batida é sim, duas batidas é não, sabe? Escrita de forma automática, manja, Chico Xavier lá, é isso, uma escrita de forma automática, estados de transe acontecendo, fenômenos físicos sem explicação óbvia, pelo menos, aconteciam. Então, era uma coisa que a galera estava vivendo, sabe? Algo estava acontecendo. E aí, o Allan Kardec, ele percebeu que isso acontecia em salões aristocráticos, né? Em casas de gente rica, em reuniões científicas, em ambientes familiares comuns. E o que acontecia? Não tinha um controle da igreja, nem da ciência e nem do Estado. A igreja, ela não sabia explicar, a ciência não conseguia reproduzir em laboratório. Lembra o iluminismo? Como que era, né? Como que estava sendo construída a ciência naquela época? Então, se eu não consigo reproduzir, se não tem um método, não existe, né? Não é validado. E o Estado, ele não conseguia regular. Então, era um perrengue que eles estavam vivendo naquela época, né? E aí, existia tipo um pânico simbólico, vamos colocar assim. Por quê? Isso era ameaçador de certa forma, porque ele mexia em três pilares de ordem social daquele século XIX. Primeiro, a autoridade religiosa. Então, a igreja, que então sempre foi a mediadora entre os dois mundos, né? De repente, qualquer pessoa podia falar com os mortos, podia falar com além. Sem padre, sem ritual, sem dogma. E isso quebrava aquele monopólio sagrado da igreja, né? Um outro pilar que também se abalava era a autoridade científica. Lembra? Iluminismo, método, ciência, organização. Se eu não posso reproduzir isso em laboratório, isso não tem validade científica. Então, essa ciência positivista que estava nascendo com muita força, inclusive o Comte, né, era um grande não é ativador, uma pessoa importante aí da época que liderava esse tipo de movimento. O que essa ciência prometia? Explicar tudo, organizar tudo e controlar tudo. Tudo era explicado através de métodos, de organização, de reprodução. Só que esses fenômenos que estavam acontecendo, que eu falei, mesas girando, né, enfim, eles aconteciam sem laboratório, não obedecia método, só que produzia informações aparentemente inteligentes. Tipo, a resposta ela era inteligente. E isso era uma ameaça para essa autoridade científica, porque se eu estou dizendo que eu explico tudo, organizo tudo, controlo tudo, e do nada vem uma inteligência, sabe-se de onde, falando coisas coerentes. Então, pera, será que eu dou conta de tudo isso mesmo? E o terceiro pilar que sofreu aí, né, era a estrutura psicológica, né? Por quê? Aqui entra algo que muitas vezes não é dito, que as pessoas, elas entravam em transe. Então, ela mudava comportamento. Ela falava coisas que não sabiam. Por exemplo, uma pessoa que era, vou alucinar aqui, que era da parte agropecuária, começava a dizer coisas de ciência de corpo humano que ela mesma não sabia, entende? E manifestavam emoções intensas. Isso sem psicologia, sem psicanálise e sem esse conceito que a gente entende hoje de inconsciente. E isso acabava gerando um medo coletivo, porque se a minha mente pode fazer isso, quem está no controle? E falando disso, eu vou trazer aqui para você uma cena que eu não sei se você já assistiu o filme do Chico Xavier. Então, tem uma cena que ele está lá divulgando os livros, e aí aparecem dois jornalistas que falavam inglês. E o Chico começou a falar inglês com essas pessoas, só que o Chico não manja de inglês. Quem estava falando inglês era o espírito que estava ali, né, com ele. E aí, tipo,
eles não tiveram aquela coisa de, nossa, ele tá falando inglês. Para eles era normal, né? E ainda a reportagem foi dizendo que era uma farsa, que tudo aquilo não existia, que, enfim. É uma cena bem peculiar que ilustra bastante isso. Por quê? Imagina lá, não sei se você conhece qual que é a sua religião, mas eu imagino que se você está vendo esse vídeo até agora, você deve, no mínimo, simpatizar com o espiritismo. Então, no filme, Chico Xavier é uma pessoa muito simples, né? É uma pessoa muito sem muitos conhecimentos, vamos dizer assim. Só que ele falava, trazia conhecimentos assim de brutal, né? Um entendimento de uma visão de mundo assim incrível. Isso não era dele, Chico, era da espiritualidade que usava ele como meio para poder fazer passar esses ensinamentos, né? Então, continuando aqui, a mudança que o Kardec, então, enxergava era assim, ele até era uma pessoa, né, que zombava das mesas girantes, lembra? Ele era discípulo de Pestalozzi. Então, ele tinha o estudo, o método, a organização muito claro na cabeça dele. Então, ele falou assim, meu, mesa girando? Ah, para com isso, vai. Ele achava ridículo. Só que ele percebia que não é a mesa que importa, não é esse movimento, esse barulho todo da mesa girando que importava, e sim a inteligência por trás da resposta. Então, ele começou a observar padrões do tipo, as respostas, elas são coerentes, as ideias se repetiam mesmo com médiums diferentes. O que é um médium? É uma pessoa que media o mundo material, que é onde a gente está aqui, com o mundo espiritual. Ele media essa comunicação. É um médium. Então, conteúdos que pareciam ultrapassar o conhecimento do médium, foi o que eu disse agora há pouco do Chico Xavier. Então, isso para um pedagogo, com a linha de raciocínio que ele tinha de Pestalozzi, lembra? Não dava para ignorar. E era de uma irresponsabilidade intelectual com ele e com a sociedade não investigar isso. E qual que era o medo, né, do Kardec e dos intelectuais da época? Se isso fosse deixado solto, sem organização, ia virar superstição, ia virar uma seita, podia virar histeria coletiva, podia virar exploração emocional, e estava virando. Por quê? Tinha charlatões, tinha gente enlouquecendo. Como é que você explica que do nada a sua filha, vamos supor, começa a falar inglês? Sabe? Tinha famílias em conflitos, isso é coisa do demônio, sabe? E pessoas abandonando a vida prática para se enfiar naquilo, entende? Você não tinha um limite entre vou estudar a parte espiritual e vou viver a minha vida. Não existia esse limite. Tinha pessoas que surtavam mesmo, né? Então, o Kardec, ele começa a perceber, ou isso é organizado por um sistema racional, ou a sociedade vai adoecer com isso. Então, o espiritismo, ele nasce de uma tentativa de contenção, não de expansão mística. Olha que louco! E aí, para a gente finalizar aqui, a gente, então, desse caos todo, né, de contexto histórico e moral, né, que a sociedade estava vivendo, surgem duas obras. A primeira é o Livro dos Espíritos, que foi criado em 1857, e foi criada como agora vai, sabe? No sentido de pergunta e resposta, não é espiritual, é didático, não é revelação, é classificação, e ela faz algo muito específico com o Kardec faz algo muito específico com toda essa informação. Por quê? Ele elimina a comunicação contraditória, ele descarta a mensagem fantasiosa e ele cria critérios de avaliação. Então, é uma tentativa de você governar o invisível. Não por poder, mas por medo de descontrole, né? E depois,
a gente vê, em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui acontece uma coisa muito legal, que é o seguinte. Como eu falei, eu tenho a minha família, né, por parte de pai, toda evangélica. E uma vez eu estava conversando com meu tio, eu era adolescente, e ele fala assim: nossa, o Evangelho segundo o Espiritismo? Mas como assim? Segundo Allan Kardec? Como assim? E eu não sabia explicar aquilo. Eu não sabia explicar esse contexto. E aqui explica o que realmente significa o Evangelho segundo o Espiritismo, que, na verdade, é uma releitura dos ensinamentos de Jesus e exclui os milagres, os dogmas, a institucionalização da igreja e mantém a ética, a moral, o amor, o perdão, a caridade. Existe uma frase espírita que é maravilhosa, né? Fora da caridade não há salvação. E o objetivo do evangelho é separar o Jesus homem ético do Cristo dogma e religioso, sabe? E aí, desses dois livros, a gente entra, então, no porquê o Evangelho no Lar. Como que ele surge historicamente. Então, de novo, imagine que o Evangelho no Lar, ele nasce como uma resposta prática de um problema. Qual que era o problema? As famílias, elas estavam fazendo sessões mediúnicas em casa. Então, fenômeno sem preparo emocional, crianças, jovens, adultos expostos a conteúdos muito intensos, né? Porque se você for estudar mesmo a doutrina, é muita coisa, né? Tem muito conteúdo. Além de ter a questão de medo, de obsessão, de confusão psíquica. Então, a orientação para fazer uma sessão mediúnica era implícita. Então, assim, se você vai abrir esse campo em casa, cria um eixo moral e emocional antes. Então, o Evangelho no Lar, ele surge como uma âncora, uma organização, uma higiene psíquica, se é que a gente pode dizer isso. Então, o que ele tenta organizar de verdade? O campo emocional da casa, o campo simbólico e o campo psíquico. Né? Então, você começa a ter previsibilidade com dia e horário, reduz a ansiedade, cria um norte ético fazendo a leitura do Evangelho, um momento de leitura e reflexão, conversas, né, em família. E a gente acaba tendo, então, alguns pontos fortes dentro dessa prática, que é, você cria a presença de pausa, cria presença e pausa no mundo caótico que a gente vive. Porque a gente não tem tempo, né? Ah, vou parar aqui. Não, as pessoas não têm tempo. Você fortalece vínculo familiar. Você dá sentido coletivo à casa. Você ajuda, principalmente as crianças, a organizar valores na sua cabeça. E você reduz a impulsividade e a reatividade. Tipo, as pessoas ficam naturalmente mais calmas, entende? E isso, meus amores, não é magia, é estrutura, né? E por que eu quis trazer, então, todo esse conceito do evangelho no lar? O que eu vou sugerir para você fazer para os próximos vídeos, né? Para os próximos evangelhos? Você vai ter, eu tenho esse daqui, ó, o Livro dos Espíritos. Você vai pegar aí um para você, ou vai ouvir a leitura que eu vou fazer. E o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tenho esse aqui, pode ser qualquer edição, ou, de novo, você pode só ouvir o que eu vou ler aqui. Você vai deixar uma música tranquila aí na sua casa, antes de colocar o vídeo, uns 5 minutinhos antes. Música de frequência, música instrumental, né, orquestrada, pode deixar, muito bom. E você vai deixar uma garrafa de água. Pode ser assim, de meio litro, pode ser de 1 litro, pode ser numa jarra, como você preferir. Por quê? Quando você dá essa pausa para se conectar com a espiritualidade vem e fluidifica a sua água com, vou dizer assim, material que vai te ajudar a ter como se fosse o remédio necessário para aquela sua semana, para aquilo que você precisa, sabe?
Então, isso é uma prática que a gente faz aqui em casa. Todo mundo, a gente fluidifica 1 galão de água mesmo, na hora de fazer o evangelho, nós somos em 5 pessoas. Então, fluidifica o galão de água, e cada um vai tomando ali ao longo da semana esse galão, essa água desse galão, fluidificado, né? Então, é como se fosse dar um passe ali na água. E se você talvez duvide que isso aconteça, dá uma olhadinha no vídeo do Masaru Emoto explicando mais sobre isso, sobre a molécula da água, como que ela absorve tudo. Eu acho que você vai gostar. E a gente se vê então no próximo vídeo, já falando, fazendo evangelho na sua casa. E eu espero que a gente faça aí um caminho bem bacana juntas, combinado? Beijo, fica com Deus. Até lá.